Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós já vimos os conceitos sobre isóbaros, isótopos e isótonos. Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, e os isótonos, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Baseados nesse conhecimento, alguns exercícios de vestibulares cobram aí o cálculo, cobram de vocês que vocês descubram os valores de massa, os valores de número atômico e também de número de nêutrons dos átomos. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo que nos diz o seguinte: nós temos o átomo A, que possui massa igual a Z e número de prótons igual a 20. O átomo B, que possui massa igual a 44 e número de prótons igual a 21 e que é um isóbaro de A, ou seja, possui a mesma massa que A. E o número C e o átomo C, que possui número de massa Y e número de prótons igual a X e que nós sabemos que é um isótopo de B, ou seja, possui o mesmo número de prótons que B, e é um isótono de A, ou seja, possui o mesmo número de nêutrons de A. Então, baseados nessas informações, nós vamos calcular os valores de Z, de Y e de X, ok? Começando aqui pelo valor de Z. Z pertence a A, Z é referente à massa referente de A, e nós sabemos que A é um isóbaro de B. Se A é isóbaro de B, o número de massa de A é igual ao número de massa de B, ou seja, o Z ele é igual a 44, que é o número de massa de B, ok? Já calculamos o Z. Vamos calcular agora o X. Nós sabemos que o X é o número de prótons. Como que eu sei isso? Tá vendo que o B aqui ele tem um número maior e um número menor? O número maior é a massa. Por quê? Porque a massa, que eu vou chamar de A, é igual à soma dos prótons, número atômico Z, mais os nêutrons, ou seja, se a massa é a soma dos prótons mais dos nêutrons, e aqui eu tenho um número menor e um número maior, o número menor só pode ser o número de prótons e o número maior só pode ser o número de massa, tá bom? Então, continuando, vamos calcular aqui o número x. O x, ele vai ser igual a 21. Por quê? Porque C é um isótopo de B. Isótopos são os átomos que possuem o mesmo número de prótons. Se o número de prótons de B é 21, o X então será igual a 21. E o Y? O Y é o número de massa de C. Nós sabemos que o número de massa, como eu já falei, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Para o C, nós já temos o número de prótons, só nos falta agora o número de nêutrons para poder calcular o X, o Y, desculpa. Então, o Y de C, ele vai ser igual o número de prótons de C, que é X, 21, mais o número de nêutrons de C. O número de nêutrons de C é igual ao número de nêutrons de A. Por quê? Porque eles são isótonos, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons de A? Basta eu pegar a massa de A, que é Z, então nêutrons de A vai ser igual à massa, que é 44, menos o número de prótons, que é 20. Então, o número de nêutrons de A é igual a 24. Sendo assim, o número de nêutrons de C também é 24. Então, o Y será 21 mais 24 é igual a 45. Então, aqui nós temos agora os três valores: o valor de Z, o valor de Y e o valor de X, ok? Seguindo aqui para um próximo exemplo, a questão nos diz que eu tenho o átomo A de massa 2x e número de prótons igual a x, e que esse átomo é um isóbaro do átomo de níquel com massa 58 e prótons igual a 28. A questão me pede o valor aí de
nêutrons de A. Então, qual que é o N de A? É isso que nós vamos calcular. Para calcular o número de nêutrons, eu preciso conhecer a massa e preciso conhecer também o número de prótons. Bom, se A é um isóbaro do átomo de níquel, então 2x é igual a 58. Vamos escrever isso aqui. 2x é igual a 58. Então, x vai ser 58 dividido por 2, x, então, é igual a 29. Se x é 29 e o número de prótons é igual a x, então nós temos que, para A, o número de massa é igual a 58 e o número de prótons, o número atômico, é igual a 29. Então, o número de nêutrons, A é igual a prótons mais nêutrons. Então, nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Nêutrons será igual a 58 menos 29. O número de nêutrons será igual a 29. Então, o número de nêutrons de A é 29. Se vocês tiverem exercícios e estiverem com dúvida, vocês podem compartilhar conosco através da nossa rede em oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!